irmãos. Eu vou gravar Jeremias a partir do capítulo 2. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, de uma terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Pai, e até como os filhos de vossos filhos pleitearei. Passei as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o nosso Pai, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e carraram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a sua voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Memfis e de Taínes te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o teu pai quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal é quão amargo é deixardes o teu pai, e não teres temor de mim, diz o Pai. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim planta degenerada, como de vide brava? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potosa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Pai. Como podes dizer: não estou maculada, não andei após os balaíns? Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizestes, dromedária, nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que procuram não têm de fatigar-se, no mês dela acharão.
Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não é inútil, porque amo os estranhos, e após eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis e os seus príncipes, e os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me gerastes, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizestes? Eles que se levantem e te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Porque contendes comigo, todos vós transgredistes contra mim, diz o Pai. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó, que geração! Considerarei vós a palavra do Pai? Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas essas coisas, ainda dizes, estou inocente, e certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como fostes envergonhada na Síria. Também daqueles sairás de mãos na cabeça, porque o Pai rejeitou aqueles em quem confiastes, e não terás sorte por meio deles. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Pai. Levanta os teus olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas à espera deles como árabe no deserto, assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas. E não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade, a mais não poder. Disse mais o Pai nos dias do rei Josias, viste o que fez a perfida Israel. Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua perfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e cedeu à prostituição. Sucedeu que pelo ruído da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente diz ao pai, disse-me, pai, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois,
e apregou estas palavras para a banda do norte, e diz: Volta ao pérfido Israel, diz o Pai, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Pai, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconheço que transgredistes contra o teu pai, e te prostituístes com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa. E não destes ouvidos à minha voz, diz o Pai. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Pai, porque eu sou o vosso esposo. Eu vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Pai, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Pai, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Percebam, irmãos, aqui. E respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfídia te houvestes comigo, ó casa de Israel, diz o Pai. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do seu pai. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeldias. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és nosso pai. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias nas montanhas. Com efeito, nosso pai está a salvação. Com efeito, nosso pai está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais desde a nossa mocidade, e suas ovelhas e o seu gado e os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cobramo-nos a nossa ignomia, porque temos pecado contra o Pai, nosso Pai, nós e nossos pais, desde nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Pai, do nosso Pai. Irmãos, eu vou ler até aqui, eu vou dar continuidade, mas eu quero ler aqui para vocês, aqui na parte do capítulo, no capítulo 3, a partir do versículo 16, eu vou ler e vou explicar para vocês aqui. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Pai, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Irmãos, essa arca aqui é a arca a qual Moisés fez e botou os 10 mandamentos dentro, onde ele ocultou. Então aqui está escrito aqui, ó, nunca mais se lembrarão dela, e nem dela sentirão falta, e não se fará outra, porque não tem necessidade, irmãos. Ó, naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Pai. Dela se reunirão todas as nações, em nome do Pai, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Irmãos, aqui ele está falando da nova Jerusalém, do reino do nosso Pai. E não a Jerusalém, a cidade, ali onde eles dizem que aquele povo é santo, ao qual eu estou lendo aqui para vocês, que esse povo ele nunca respeitou o Pai. Então percebam, a gente tem que ler e entender e fazer a vontade do Pai, falando assim a verdade e anunciando a salvação e mostrando para vocês que o Pai, ele sim, ele mandou os profetas dele para anunciar a salvação para esse povo. Mas esse povo, ele nunca quis obedecer ao Pai, sim fazer a vontade deles, do coração deles. Tá bom, irmãos? Eu vou dar continuidade. Até o próximo vídeo.